Deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Nós não somos guiados pelas nossas emoções. E nem devemos muitas vezes ser guiados até por aquilo que vemos. Mas nós somos um povo que somos guiados pela nossa fé. A fé é o que, gente? É o que é a fé? A certeza de coisas que se esperam, de fatos que não se veem. Você entendeu? Nós não nos movemos pelo que vemos, nem pelo que sentimos, mas nós nos movemos pelo que cremos. Isso é a nossa fé. Isso é a nossa fé. Eu quero começar dizendo isso. A nossa fé não se move por arrepios, a nossa fé não se move por emoção. O dia que eu estou alegre, eu creio. O dia que eu estou triste, eu não creio. Não, a nossa fé não se move pelas nossas emoções. A nossa vida, a nossa fé não deve se mover por isso. Ela deve se mover pelo que cremos. E o que cremos é por meio do nosso raciocínio. É por meio das nossas escolhas. Ficou claro isso? Nós não somos guiados pelas nossas emoções. Nós somos guiados pela nossa fé. E hoje eu quero falar aqui com vocês, compartilhar com vocês sobre a fidelidade. Fidelidade. Diga para a pessoa do seu lado assim, fidelidade. Fala para outra pessoa, fidelidade. Abra a tua Bíblia no Salmo 92, o versículo 2. Salmo 92, versículo 2. Diz assim: anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Você pode ler junto comigo? Tá até ali, olha, na tela. Vamos lá, juntos. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Quem é fiel? O texto está falando sobre quem? Sobre quem, gente? Deus. Está falando que durante as noites vai poder falar sobre a fidelidade de Deus. Ali no texto, para ser bem literal, ele está falando de dia, sobre o período do dia, as 12 horas do dia e as 12 horas da noite. Mas eu também posso entender de uma maneira figurada. Obrigada, filho. Eu também posso entender de uma maneira figurada, lembrando de que noite são períodos escuros da nossa vida. São momentos difíceis que eu não consigo ver as coisas. Mas eu vou poder, apesar de ser noite, anunciar sobre a fidelidade de Deus. Falar sobre a fidelidade de Deus. Anunciar. E o que é fidelidade? Fidelidade é uma constância nos compromissos assumidos. Isso é fidelidade. Constância nos compromissos assumidos. E o que é constância? É a qualidade daquele que não falta a uma tarefa. Então Deus, ele não falta diante dos compromissos que ele assumiu. Isso é fidelidade. Esteja de noite ou esteja de dia. Quando está de dia, é mais fácil, porque a gente fica atento com o que a gente vê. O que eu quero dizer? Está tudo bem na vida, se você está alegre, se tudo está do jeito que você quer, está ótimo. Aí é fácil falar que você tem fé, é fácil falar sobre as coisas de Deus, mas nos momentos escuros é que aí você vai poder anunciar a fidelidade de Deus sem às vezes ver coisa alguma. E dizer, e poder dizer, Deus é aquele que é constante nos compromissos que ele assumiu. Ele é aquele que jamais vai faltar a uma tarefa dele. Jamais. Ele é fiel.
Isso é um atributo de Deus, é uma característica de Deus. Ele é fiel. E esta fidelidade de Deus é que pode me dar segurança. Não é o nosso trabalho que nos dá segurança. Não é o plano de saúde que nos dá segurança. Não é a casa que temos que nos dá segurança. Mas quem pode nos dar segurança é somente Deus. Que é fiel, que é imutável. Só nele nós temos a segurança. Em mais nada. A gente acha que está seguro porque tem um emprego. A gente acha que está seguro porque está debaixo de um teto. Mas a nossa segurança, ela só pode estar verdadeiramente em Deus. E Ele já revelou quem Ele é. Ele é fiel. Deus é fiel. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 23. Vamos ler primeiro o versículo 8. Números 23, versículo 8. Nesse texto, aqui no livro de Números, o que está acontecendo? Existia um povo que estava muito preocupado com Israel e com as vitórias que Israel já tinha alcançado, que eram ali os moabitas. E então o que eles fizeram? Já sei. Nós vamos chamar alguém investido de uma autoridade espiritual para amaldiçoar o povo de Israel. Então decidiram chamar um homem que se chamava Balaão. E ali eles disseram a Balaão: Balaão, amaldiçoa Israel. Decrete coisas ruins sobre a vida de Israel. Porque se assim você fizer, assim acontecerá. As coisas ruins se apegarão a Israel. E Balaão, então foi buscar ali no lugar alto para amaldiçoar aquele povo. Mas quando ele chega naquele lugar alto, que ele vê o povo de Israel, olha o que ele escuta, olha o que ele percebe, olha o que Deus fala para ele. Vamos ler juntos até o que está ali? Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Se Deus é por mim, se Deus é por você, quem será contra você? Sabe por quê? Porque é fidelidade. Isso é fidelidade. Mas se eu sou guiado pela emoção, se eu sou guiado só pela minha vista, eu posso muitas vezes cair na cilada de olhar e falar: mas está tudo noite. Se está tudo noite, eu estou na pior situação da minha vida, eu não tenho ninguém por mim, eu estou sozinho, eu estou sozinha, eu estou desamparado, eu estou desamparada. Porque você esquece que você não precisa ser guiado pelo que você está sentindo, até pelo que você está vendo. Mas você tem que lembrar que quem fez a promessa é fiel. É fiel para cumprir. Você pode escolher se lembrar disso, dizer isso para as suas emoções, dizer isso até para os seus pensamentos. Ninguém pode amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou. Ninguém pode ir contra, denunciar a quem o Senhor não denunciou. Ah, então a gente tem que ser perfeito? Não. A gente tem que ter o coração rendido diante do Senhor. Porque o sangue de Cristo é que nos cobre. É a vitória da cruz que nos purifica, que nos protege. Então, ali, Balaão entendeu. Como que eu vou amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Eu não posso fazer isso. Olha, isso não vai contra eles, porque Deus não os amaldiçoou. Deus não os amaldiçoou. Olha só o que está descrito agora, nós vamos lá no verso 19. Mesmo lugar, no verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa.
Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Deus, gente, é Deus. Olha o verso 20. O que está escrito? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar. Quando Deus abençoa, Ele abençoa. Ele é fiel, Ele é constante nos compromissos que Ele assumiu. E é nisso que você tem que se fiar. É nisso que você tem que confiar. É nisso que você tem que se apegar. Não é nas circunstâncias que estão à sua volta. Não é na grande muralha de água, talvez, que tenha surgido e o mar tenha ficado revolto. Não é na escuridão, nas trevas que você tem que se fiar naqueles dias difíceis e escuros da sua vida. Você precisa confiar em Deus, nas promessas do Senhor, naquilo que Ele prometeu que faria e que vai fazer. Olha lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Deus é fiel. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, diz assim: todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Ali o povo de Israel estava guardado de um povo maligno. Um povo que queria a destruição de Israel. Eles estavam com medo de Israel e queriam então amaldiçoar Israel. Aqui no Novo Testamento a gente vê claramente, olha, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Eu preciso me lembrar, eu preciso estar aos pés do Senhor, eu preciso me render a Ele. Não é que nós somos perfeitos e estamos prontos, mas é que nós confiamos em quem fez a promessa, que não muda, que não tem sombra de variação, que não falha. Não é pelo que eu sinto que eu me movo, é pelo que eu creio, e é por quem eu tenho crido que eu devo me mover a cada dia. É ao levantar. Eu posso, às vezes, tem dia que é difícil a gente levantar. Tem dia que a tristeza consome o nosso coração. Tem dia que às vezes a gente pode não ter nem vontade de orar, mas você pode se arrastar, ou até mesmo estar deitado, mas começar a se lembrar de quem Deus é. Porque quando você começa a se lembrar de quem Deus é e que Ele é por você, aquilo transforma as suas emoções. Aquilo te ajuda a levantar. E quando você começa a se lembrar que a misericórdia do Senhor se renovou naquela manhã, o que é misericórdia? É a empatia dele com a gente. É a compaixão dele com a gente. É a promessa dele de estar ali do nosso lado e de nos levantar naquele dia e ser sombra à nossa direita. Ser sombra. E isso vai nos dando um novo ânimo para levantar e enfrentar aquele dia. E aí durante a noite você vai poder dizer: meu Deus, eu estava me arrastando da minha cama. Eu estava sem forças para levantar, mas quando eu olho para trás, meu Deus, eu consegui vencer esse dia. Eu consegui romper o meu desafio nesse dia. Eu consegui, Senhor, mais um dia. Amanhã é outro dia, mas hoje eu consegui. Hoje eu avancei, porque eu escolhi não me mover pelo que eu estava sentindo, mas eu escolhi falar sobre quem o Senhor é. E o Senhor não muda. A minha emoção pode mudar. O meu sentimento pode mudar. Um dia eu estou me sentindo bem, outro dia eu estou me sentindo mal. Mas Deus é o mesmo. E ali Ele fala: Ele é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Precisamos nos lembrar disso todos os dias. Deus é fiel, Ele não desiste da gente. Ele não nos vira as costas. Ele não abandona os seus filhos. Pode estar difícil, pode tudo à sua volta estar em trevas, mas você pode dizer: Ele não me abandonou.
Os 3 amigos de Daniel estavam dentro da fornalha de fogo, mas eles não foram abandonados. O Senhor estava ali. Daniel na cova dos leões, foi lançado na cova dos leões, mas o Senhor estava ali. Nós não podemos deixar que as nossas emoções nos guiem. Nós temos que nos guiar pelo que cremos, no Deus que servimos, que prometeu: eu sou fiel, eu vou confirmar você e eu vou guardar você do maligno. Não acredite nas mentiras que ele tem te falado. Não se renda às mentiras dele. Não caia nas ciladas dele. Não acredite nas armadilhas dele, porque eu sou Deus, eu sou o Senhor. Você pode dizer: Deus é o Senhor. Senhor dos exércitos é o seu nome. Isso quer dizer que Deus vai sempre dizer sim ao que você está pedindo? Não. Mas você não se move pelo que você sente, mas pelo que você crê. E quando Deus te disser um não, Ele está te dizendo um não que é para o seu bem. Um não para o seu bem. Nós temos o pequeno Gael aqui. Daqui a pouco vai chegar o Noah, né? Hoje é o Gael, pequenininho. Se o Gael começar a engatinhar e for numa tomada, hoje as tomadas são fundas para eles não colocarem nada, mas já teve uma época que não foi assim. Então, se ele chegar lá com alguma coisa para enfiar na tomada, quem aqui vai deixar? Quem aqui vai deixar? Ninguém. Aí, como o Gael é muito inteligente, é um menino muito abençoado e muito bonzinho, na hora que você tirá-lo de lá ou disser não para ele, o que ele vai fazer? Muito obrigada, adulto que me tirou daqui, né? E vai dar um sorriso largo para você de um lado do outro, certo? Mas ele não é um menino bonzinho? Não é um menino abençoado? Ah, o que ele vai fazer, gente? Ele é criança, né? É um bebê, ele não conhece todas as coisas, certo? Ele não sabe que mal que aquilo vai causar para ele, certo? Mas nós adultos sabemos, correto? Como ele não sabe que vai causar mal para ele, tudo que ele quer é fazer a vontade dele, certo? Aí ele vai fazer o quê? Espernear, chorar, reclamar, murmurar. Tem criança, né, que não consegue lidar com a frustração tanto que ela começa até a se bater. Não é assim? Tem umas que se batem, se jogam e se lançam para tentar convencer os pais. Tadinho, coitadinho do adulto, né? Que peninha, então pode fazer. E Deus não vai fazer. Se ele te dizer não a respeito de algo, é não e pronto. Sabe por quê? Porque ele te ama, porque ele me ama. E isso vai te fazer mal, mesmo você achando que, é a mil maravilha. É tudo que eu preciso, é isso que eu quero. Porque se o Gael falou na tomada, tudo que ele quer naquela hora é pôr o dedo na tomada. Mas se tiver um adulto com ele, não vai deixar, por mais que ele esperneie, por mais que ele se bata, por mais que ele faça qualquer coisa, por mais que ele se sinta um coitadinho, por mais que ele se diminua, o adulto não vai deixar. Então, quando a gente fala que eu tenho que confiar na fidelidade de Deus, é saber que mesmo quando ele me diz um não, que poderia ser para mim assim a melhor coisa do mundo, se ele me disse um não, acabou. Pode ser uma consequência de um caminho que eu escolhi e que a situação ficou ruim, mas ainda assim eu estou permanecendo ali. Ou não, ou pode ser algo que até é uma coisa boa, mas Deus está falando para você, não vai te fazer bem. Vai ser ruim para você, vai ser mal para você, vai te causar danos piores que você nem imagina. Eu posso deixar, eu posso fazer, mas eu não vou fazer. Sabe quem que a gente vai ver isso acontecendo? Vamos ver em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel 12, nós vamos ler a partir do versículo 13. Aqui vai falar da história de Davi.
Davi devia ter ido para uma guerra e não foi. E ficou lá, ao invés de estar na guerra, ficou na casa dele descansando. E lá do alto da casa dele, ele viu uma linda mulher se banhando. E desejou aquela mulher. E como rei, então, ele fez com que aquela mulher fosse com ele, se deitou com ela. E aquela mulher era uma mulher casada. E ele, então, ficou muito preocupado, porque o marido era um dos guerreiros do exército dele. E aí ele ficou preocupadíssimo e deu um jeito de mandar trazer aquele homem e falar com ele, pode ir para a casa da sua esposa, pode se deitar com ela. Ele não queria ser descoberto, ele falou, nossa, essa mulher engravida. Eu tenho que falar que foi o marido dela, mas este homem era tão fiel ao exército que ele disse, eu não posso deitar com a minha mulher enquanto os meus companheiros estão no campo de batalha. Aí pronto, como é que Davi ia fazer? Aí sabe o que Davi fez? Deu um jeito de pôr ele no campo de batalha, na frente da guerra, para que ele fosse morto. Ele tramou tudo às escondidas. Ninguém estava sabendo disso, gente. Era coisa dele. Estava no oculto, fazendo escondidinho, achando que ninguém estava vendo. De fato, ninguém estava vendo. Mas ninguém de carne e osso. Porque o Eterno, o Todo-Poderoso, o Deus que é fiel e quer que nós sejamos fiéis, estava vendo. Então, como ele amava Davi, ele não ia deixar Davi viver morrer naquela situação, que ele amava Davi. Quem ama, corrige. Quem ama, disciplina. Quem ama, aponta o que você está fazendo de errado para que você abandone esse caminho. Então, Natan, que era o profeta, foi lá morrendo de medo, tremendo nas bases, porque Davi não era só um rei. Ele era um rei, ele era um guerreiro bravo. Natan pensou, meu Deus, eu vou chegar lá, se eu falar isso com Davi, vai separar meu pescoço fora daqui para ali. Ficou com muito medo. Mas Deus deu sabedoria a Natan para chegar ali e contar uma história. E Natan contou uma história sobre um homem que tinha muitas ovelhas e estava de olho em uma ovelha de um outro pastor. E que pegou a ovelha desse outro pastor. E Davi ficou furioso com essa injustiça e disse que este homem então seja punido. Porque ele tem tantas ovelhas e está de olho em uma ovelha do outro. Aí Natan virou para ele e falou assim, este homem é você, Davi. Aí Davi se assustou com a atrocidade, ele percebeu que alguém tinha visto o que ele tinha feito. E ali, ele então se rendeu, se humilhou, reconheceu o seu pecado e pediu perdão a Deus. Aí o profeta disse para ele assim, então disse Davi a Natan, primeiro, pequei contra o Senhor. Aí disse Natan a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, você não vai morrer. O que eu estou querendo dizer? Deus perdoou a Davi aqui. Agora vamos para o próximo versículo. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Essa era uma consequência. Deus perdoou Davi? Perdoou. Mas havia uma consequência. Esse filho, se ele nascesse e crescesse ali, ele seria um filho bastardo, que nasceu debaixo de uma maldição. Porque ele foi um filho de uma situação de adultério. E ele seria um descendente do rei e poderia assumir um trono debaixo de maldição em Israel. Mas Deus disse para ele, por meio de Natan, o seu filho que nasceu, esse não poderá viver. Próximo versículo. Então Natan foi para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Próximo. Nós vamos até o 24, tá? Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Davi se humilhou diante de Deus. Falou assim, Deus, não permita que o meu bebê morra. Não permita que meu filho morra. E ali, Davi se rasgou diante do Senhor, rasgou o seu coração. Deus, por favor, não permita isso. Próximo versículo.
Então os anciãos da sua casa se chegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, não comeu com eles. Próximo. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Por que mais se afligirá? Próximo. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse a seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. E ela teve um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Quando Deus disser não, é não. Você pode chorar, prantear, orar, buscar? Pode. Pode chorar, pode prantear, pode buscar, mas o Senhor vai dizer para você: ei, acabou. É não para isso. Era comum em Israel o povo prantear, chorar, rasgar suas vestes quando um ente querido morria. Então aquilo para eles foi uma coisa contra a cultura. Enquanto ele estava vivo foi que ele fez isso. Depois que ele morreu, ele vai, se veste, se unge, se banha e come. Era completamente diferente do que o povo estava acostumado. Deixa eu te falar, se Deus já te disse não por uma coisa, Ele está te livrando. Levanta, se banha, unge a cabeça e toca a sua vida. Para de continuar pranteando, porque se Deus disse: olha, eu poderia ressuscitar, Deus pode ressuscitar? Deus pode curar? Ele não fez, porque ele disse não. Davi se banhou, comeu, se levantou e tocou a sua vida, porque ele entendeu que era o não de Deus ali, era o ponto final naquela situação, e que Deus ia fazer algo. Olha o que Deus fez. Deu sim a ele agora, com Batseba, um novo filho. Um filho que nasceu debaixo de bênção, que se tornou depois rei de Israel. Para de prantear por aquilo que Deus já disse, acabou. Para de prantear, para de se torturar, para de se colocar no pó, para de se colocar no lugar que Deus não quer que você fique mais. Ele está te dizendo: levanta, se banha, unge a sua cabeça e segue a vida, porque eu tenho algo novo para você, que vai surgir debaixo de bênção e não de maldição. Não se guie pelas emoções, se guie por quem Deus é. E Ele é fiel. Ele é fiel. Então o que eu estou querendo te dizer? Pode ser um não de Deus. Não vai adiantar fazer pirraça. Se for um não de Deus, não adianta fazer pirraça, porque Ele não vai te dar. Porque Ele está te protegendo. Porque Ele está te livrando. Porque Ele tem algo que vai nascer debaixo de bênção e não de maldição. Deus é fiel. Uma segunda história, que é a história de Ezequias. Está lá em segundo livro de Reis, no capítulo 20, nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Ezequias foi um rei, um servo do Senhor. E Ezequias teve uma sentença de morte. O que aconteceu com Ezequias? O coração de Ezequias, de alguma forma, embora ele temesse ao Senhor, o coração dele se ensoberbeceu.
ele começou a se achar muito, né? E por causa disso, ele adoeceu e veio sobre ele uma justiça de Deus nessa situação. Diz aí no versículo 1: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiar-te-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça. Antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. O coração de Ezequias se humilhou diante do Senhor e reconheceu a pequenez dele. E naquele momento, Deus disse: meu servo aprendeu. Como meu servo aprendeu, eu lhe darei mais anos de vida e saúde. Deus respondeu. E aí Ezequias falou assim: mas como que eu vou saber se isso vai acontecer mesmo? Que é Deus que está falando mesmo. Porque eu sei que quando Deus fala, Deus cumpre. Eles sabiam disso. Aí o profeta falou para eles: não, vamos fazer uma prova com Deus. O que você quer? Que o sol, a sombra adiante ou que a sombra retroceda? Ele falou: adiantar é fácil, né? Eu quero é que volte, retroceda. Então o profeta Isaías foi lá e falou assim: Deus, mostra para ele que é o Senhor que está falando por meio de mim. E Deus mostrou. E Ezequias teve mais 15 anos de vida. E Deus direcionou como que ia fazer para ele ser curado. Falou: faz o seguinte, pega a pasta de figo e põe nessa ferida aí que ela vai sarar. Quantas vezes Deus nos direciona? A gente é que às vezes não pergunta. Às vezes é que a gente não quer ouvir Deus. A gente quer ficar lambendo a ferida, lambendo a dor. Mas Ele responde quando a gente pergunta. Esse é um exemplo de que Deus disse assim: olha, eu vi que seu coração se arrependeu. A soberba não está mais aí. E eu vou te conceder o que você me pediu. Mas Deus fala. Ele não quer que a gente fique naquela situação de moribundo o tempo todo. Creia, você não se move pela emoção. Se coloque diante do Deus que pode, do Deus que faz, do Deus Todo-Poderoso. E Ele é fiel. Se Ele te disser: eu vou te dar esta outra oportunidade. Ele deu a Davi uma outra oportunidade. Um outro filho que nasceu debaixo de bênção. Ele deu a Ezequias uma nova oportunidade de saúde e de vitória sobre o povo da Síria. Um povo terrível, um povo mau, um povo que pegava, né, os seus alvos e eles faziam terror. Eles esquartejavam as pessoas, eles deixavam partes das pessoas assim à vista de todo mundo para colocar medo nos outros. Quantas coisas nos trazem medo na vida?
Quantas vezes o inimigo quer nos apresentar situações de medo para nos deixar apavorados? Mas Deus falou para Ezequias: eu vou te dar saúde e eu vou te livrar do povo, do rei da Síria. E assim o Senhor fez. A gente vai ver lá na história depois que isso aconteceu. E Deus, queridos, Ele é fiel. E Ele diz que a gente também precisa ser fiel. Fiel com Ele, fiel com a palavra dEle, fiel com o meu próximo. Esse é um atributo dEle. E Ele requer isso de nós também. Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 37, ali fica bem claro, né? O Senhor deixando bem claro um direcionamento para nós. Mateus 5, no versículo 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então o Senhor requer também da gente palavra, constância, fidelidade naquilo que a gente promete. E o que eu estou querendo trazer para vocês? Que a gente pode ver no meio do povo de Israel como que isso se cumpriu. Em Josué, no capítulo 9, pois vocês podem ler em casa, eu vou ler só o versículo 15 e o 16, mas essa é a história dos gibeonitas, né? Que Deus tinha falado com o povo de Israel que eles não deveriam fazer aliança com quem habitava naquela terra. Como a história do povo de Israel estava ali passando por todos os povos daquela região, os gibeonitas vieram para enganar o povo de Israel. Fingiram que moravam longe. Pegaram as sandálias já desgastadas, roupas já velhas e desgastadas, pegaram um pão bolorento e falou que tinha sido do tempo da viagem. E chegou ali Josué, não perguntou para o Senhor. E aí Josué virou para eles e falou assim: olha, Josué concedeu-lhes paz e fez com eles o que, gente, que Josué fez com eles? De lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram um juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos que moravam no meio deles. Aí Josué já não podia mais exterminar ali para tomar posse daquela terra. Ele não consultou o Senhor. Ele entrou numa aliança e o Senhor disse: então agora vocês têm que honrar esta aliança. E eles tiveram que honrar essa aliança. Mas, passados-se anos e anos, décadas e centenas de anos, um homem chamado Saul resolveu aniquilar aquele povo. Centenas de anos depois. Lá em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1 e 2, vai falar isso. Depois vocês podem ler também todo o capítulo. Quando Davi já estava no trono, veio uma grande fome sobre o povo. E Davi não entendia por que estava vindo aquela consequência. O que estava acontecendo. Quando foi consultar ao Senhor, ele descobriu, olha lá, houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor. Gente, vamos consultar o Senhor. Ele está aí para a gente falar com ele, para ouvir. Hoje Jesus, inclusive, já veio, o véu foi rasgado, o Espírito Santo pode habitar em nós, nós podemos ter acesso direto ao Santo dos Santos. Ali ainda era o Antigo Testamento. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul, sobre a sua casa, porque ele matou quem, gente? Mas foi ele que fez aliança com os gibeonitas? Mas foi Josué e os príncipes, ou seja, aqueles que tinham autoridade na época, que fizeram aquela aliança. E uma aliança é uma aliança. Deus é fiel, não é? E ele disse que a gente tem que ser fiel também. E aí, a consequência, por causa disso, veio a fome, porque quebrou-se uma aliança, quebrou-se um princípio, quebrou-se a fidelidade. E veio uma consequência. Gente, vamos consultar o Senhor, vamos buscar o Senhor. Deus zela por alianças. Ele zela por alianças. E a principal que você tem a começar é a sua com Ele. E Ele vai cuidar desta aliança. Ele vai zelar por ela. Quer ver uma outra aliança? Josué no capítulo 2. Josué no capítulo 2,
A gente vai ler do versículo 10. O que acontece? Isso aí já é o povo saindo ali, depois de sair da terra do Egito, e começar a conquistar as terras, quando Josué já tinha assumido. E eles chegaram numa cidade mais fortalecida, que era Jericó, que tinha muralhas muito fortes. Mas ali, eles foram acolhidos como espias por uma mulher, a Raabe. E essa mulher, ela tinha escutado falar desse Deus que é o quê, gente? Esse Deus é o quê? Deus é o quê? Deus é o quê? Ela tinha escutado sobre a fidelidade de Deus. Uma mulher que era pagã, que vivia no meio de um povo que adorava um monte de deuses, né? Falsos deuses. Mas ela ouviu falar de um Deus que era o quê? Olha lá o que Deus fez por aquele povo. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito. E também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Raabe tinha escutado dessa fidelidade de Deus. Como Deus, com sua mão forte, com seu braço estendido, tirou o povo de Israel do Egito, que era um lugar, um povo forte. Como Deus atravessou eles pelo mar, como Deus fez ele vencer reis poderosos, com um exército forte. Qual que é a luta que você está passando? Qual que é a dificuldade que você está passando? Quem que é mais poderoso? Você está achando tão impossível de você transpor? Deus é fiel. Esta mulher, ela creu. Ela creu, gente. Ela não falou assim, não, mas a gente, Jericó, vocês não vão conseguir nem entrar. Sabe por quê? Porque tem um murão forte. O muro é tão grosso que a gente tem casa aqui. Quem que são vocês? Um povinho de pastor que veio aí? Vocês não estão vendo, não, o tamanho desse muro aqui, não? Vocês não estão vendo o tamanho do nosso exército, não? Ah, esse Deus, você se tivou, foi lá, aqui não. Não, gente. Ela não pôs a confiança nela. Ela falou assim, olha, eu prefiro crer nesse Deus fiel. Eu prefiro crer nesse Deus fiel. Eu prefiro arriscar o meu pescoço diante do povo de Jericó, porque eu creio na fidelidade desse Deus. E ali, esse povo fez uma aliança com ela. Vamos ler o próximo? Ouvindo isso, desmaiou-se-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na... Olha só, gente. O Deus de vocês é Deus em cima nos céus e Deus... Quem que é o seu Deus? Quem é o Deus que você serve? É Deus em cima nos céus e aqui embaixo na terra. Mas será que você está vivendo segundo isso que você crê ou segundo as suas emoções? Ela creu nisso. E nós sabemos a história. O que aconteceu ali? O povo de Israel, os espias, falaram com ela, olha, depois vocês leem o texto, falaram com ela, faz o seguinte, nós então faremos aliança com você. Você vai ter que ter um cordão de escarlata na sua janela e nós vamos livrar. E deixa eu falar com vocês, e ela não pediu, não foi só para ela não. Ela falou, eu quero que vocês livrem a mim, aos meus pais e aos meus irmãos. Você está orando pela sua família? Você está orando pela sua casa? Você tem uma aliança com o Senhor? Senhor, eu quero por mim e eu quero pela minha casa. Senhor, eu sei que o Senhor é fiel. Eu sei que o Senhor é fiel. Sabe o que aconteceu? Os muros caíram. Só o lugar onde estava a casa de Raabe não veio ao chão. Porque estava lá o fio de escarlata. Só. E os irmãos do exército, os guerreiros, o povo, os príncipes, foram lá dentro e tiraram ela, os pais e os irmãos, e eles passaram a seguir com eles. Se Deus fez com Raabe, Ele faz comigo. Porque Ele é constante. Ele é o mesmo ontem, hoje, vai ser para todo sempre.
Não olhe as suas emoções. Creia no Deus que pode fazer aquilo que é impossível para mim e para você. Para Ele não existe impossível. Ele faz o sol retroceder, como fez para Ezequias, e Ele faz mesmo. Ele já fez. E Ele faz. Não seguir. E essa mulher foi salva ali. E deixa eu te dizer. Jesus venceu a morte. Para nos dar uma nova vida. Para nos tirar de um coração caído e nos dar um coração cheio de vida. Ele fez aliança comigo e com aquele que entende e escolhe reconhecer que Ele é o único Senhor e Salvador da nossa vida. Ele tem essa aliança com todo aquele que entregou para Ele a vida. Ai, mas por que eu passo por situações tão difíceis? Ele não disse que tudo na sua vida ia ser fácil. Pelo contrário. No mundo, mas tenha, eu venci o mundo. No mundo você vai ter aflição, mas faz igual Davi. Levanta a cabeça, troca as suas vestes, unge a sua cabeça e toca a sua vida confiante nesse Deus, que é o mesmo. Que é o mesmo. De ontem, de hoje, para todo sempre. Lucas capítulo 22, versículo 19. Lucas 22, versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória. Todas as vezes que nós ceiamos, nós podemos lembrar de quem? De quem? E saber que Ele nos fez uma promessa. Atos 1, versículo 11. O que fala em Atos 1, versículo 11? Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Isso foi quando Jesus estava sendo assunto aos céus. E todos olharam para Ele e Ele disse: ei, do mesmo jeito que vocês estão me vendo subir, eu vou voltar para buscar cada um de vocês. Não vamos viver uma vida guiados pelas emoções. Não vamos viver uma vida guiado pelas circunstâncias, jogados para lá e para cá. Vamos viver uma vida confiantes em quem é o nosso Deus. Vamos levantar a nossa cabeça. Vamos ungir a nossa cabeça. Vamos trocar as nossas vestes. Eu sei que tem dia que é difícil, para mim também é. Se eu disser para vocês que eu levanto todos os dias com maior ânimo, com maior alegria, eu estaria dizendo algo que não é verdade. Tem dia que eu também levanto arrastado. Tem dia que eu levanto e falo assim, que eu acordo e falo assim, meu Deus. Às vezes os medos batem, os anseios, as inseguranças. Às vezes a gente começa a olhar para as nossas limitações, para os desafios diante de nós. Mas quando a gente escolhe dizer para a gente, eu não vou me guiar pela minha emoção, eu não vou me guiar por isso, pela circunstância que eu estou vendo, mas eu vou me guiar por Deus que é fiel, que prometeu, que vai cumprir e que Ele está comigo hoje. Ele me dá a mão para me levantar nesse dia, Ele vai me conduzir nesse dia, Ele está comigo aquele dia. Você vai ver no final daquele dia o quanto Deus te sustentou. E é um dia de cada vez. O maná podia ser guardado? Podia, gente?
Se guardasse, o que acontecia com ele? Estragava. Essa dependência de Deus é hoje. Então eu levantei hoje, Senhor, é a porção de hoje. É o maná de hoje. Quando você levantar amanhã, amanhã é um novo dia. Amanhã você vai falar, Senhor, é o maná de hoje. É o pão de hoje. É a porção de hoje. Eu vou romper hoje, amanhã deixa. É hoje, Senhor. Hoje. Cada dia. Amém, queridos? Vamos ficar de pé para a gente orar? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Queria que você fechasse os seus olhos. Você que está na sua casa, você que está ouvindo essa mensagem, que você possa entender que o Senhor é fiel. Põe a mão no seu coração. Talvez você não tenha forças como o rei Ezequias não teve força naquele dia. Mas ele virou para o canto. Ele chorou. Ele falou com o Senhor. E naquele dia, o Senhor fez o profeta, nem tinha acabado de sair, voltar. Eu não sei a situação na qual você se encontra. Se frio na fé, se desesperançoso, talvez por um não de Deus, ou talvez por um tempo de pão de aperto, né? Um tempo difícil. Mas o Senhor quer que você saiba que Ele não se esqueceu de você.